Já não é de hoje que nós cristãos somos chamados de loucos. Isso é muito antigo. Talvez você já tenha sido chamado de louco, mas talvez você tenha sido chamado de mentiroso e também de tolo, de burro mesmo. Cada vez mais, quem crê, de alguma forma velada, seja pela mídia, seja pelas novelas, pelos filmes, pelos livros que são escritos, pelos programas de humor. Os programas de humor são impiedosos com os cristãos principalmente, porque eles já perceberam que os cristãos aceitam com mais tranquilidade os ataques, né? Haja visto lá o Charlie Hebdo lá da França, o que aconteceu quando eles resolveram fazer com outros aquilo que já faziam com cristãos. Antigamente eu ficava muito irritado. Agora eu vejo que é um sinal dos tempos. Tudo aquilo que nós somos, que é jogado no nosso rosto, que nos faz, seria pejorativo para nos ofender, eu vejo até como um elogio. Sabe, um crescimento espiritual quando você começa até a dizer, bom, se o mundo está dizendo isso de mim, então eu acho que eu estou do lado certo, sabe? É mais ou menos isso. Então, aqui vai logo no início dessa minha palavra, nós estamos sob constante ataque, mas também ridicularização. Mas a nossa missão tem que continuar. E olha só, os nossos filhos vão sofrer ataques ainda maiores, nas escolas já estão recebendo, e no material que eles consomem na internet, escola desde o início até a faculdade. Vocês sabem, eu voltei para a faculdade depois de velho, e eu várias e várias vezes fui confrontado pelo ridículo que é, né? Nossa, você parece... Sabe que a frase mais deixa você sentir ridículo mesmo? É assim, nossa, você parece tão inteligente e é crente. Sabe? Parece tão inteligente e é um... Ah, já sei. Você é hipócrita, você é mentiroso, né? Porque você é pastor. Ah, te peguei, é isso. Não? Ah, então você é louco. Também não? Então você é mentiroso. Ou, desculpa, você é tolo. Porque inteligência não é a mesma coisa que sabedoria, segundo o que nós sabemos. Bom, muito bem. Hoje eu quero falar sobre a loucura da missão, continuando a história de Paulo. Já estamos quase chegando no final da história de Paulo no livro de Atos. Hoje de manhã nós falamos sobre essa missão, como ela é uma missão à prova de tudo. Então, tentando segurar Paulo, é como aquele jogador que está indo no campo assim, vem carrinho, vem safanão, vem puxada de camisa, mas ele continua em direção ao alvo. E agora, nós deixamos hoje de manhã, Paulo, ele tinha sido preso, lembra? E ele estava esperando julgamento. Ele foi enviado para Cesareia, não para Jerusalém, foi para Cesareia, cheio de soldados naquela transferência de preso. Lembra? Porque tinha 40 homens que tinham jurado não comer nem beber, se não matassem Paulo. Então ele não vai para Jerusalém, ele é levado para Cesareia sob forte vigilância, para que a vida dele fosse poupada. E ele está lá, está em Cesareia. E aí a gente começa no capítulo 24. Eu vou fazer como eu tenho sempre feito aqui.
A gente dá uma passeada nesse texto todo aqui, depois a gente vai e pega aquilo que a gente pode tirar para nós, para nossas vidas. E eu considero particularmente a mensagem dessa noite de vital importância no tempo que nós estamos vivendo. Por conta dessa descredibilização de quem crê. Aquele que tem fé. Então, Paulo está ali, ele foi levado para o palácio, lá para a prisão do palácio que Herodes tinha construído. Era o pretório de Herodes. E aí diz ali o seguinte, que 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, lembra o Ananias? É aquele que mandou dar um tapa na boca de Paulo, lembra? Chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Só 5 dias. É muito rápido isso. Mas a verdade é que, lembra que tinha aqueles homens lá que tinham jurado matar Paulo, eles estavam com pressa. Estavam com muita pressa. Então, 5 dias depois, eles levam os líderes do povo e um advogado chamado Tértulo. Eles arranjam um advogado. O advogado, a palavra advogado aqui pode ser traduzida também como um orador. Por quê? O advogado, ele precisava ser um orador. Alguém que sabia falar muito bem qual era o problema, qual era a acusação. Fosse para a defesa ou para a acusação. Paulo não tinha nenhum orador, ele era o seu próprio orador, o seu próprio advogado. Mas os líderes religiosos levaram Tértulo. Ele era alguém que podia falar muito bem, era um advogado. E aí ele começa falando na língua deles, Tértulo era um grego, e começa falando, excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós. Primeiro ele dá aquela bajulada básica. Você tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muitos nos beneficiam. Ó, excelentíssimo, vossa senhoria, e por todas essas coisas lhe somos extremamente gratos. Eita, Tértulo, hein? Parece hoje em dia com algumas coisas que a gente vê na televisão, não é não? Não é? Mas ele dá essa bajulada e aí começa a falar contra Paulo. E aí ele diz assim, eu não quero tomar muito seu tempo, versículo 4, nós constatamos que esse homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus, é o principal líder da seita conhecida como os nazarenos. Sim, os cristãos eram conhecidos como os nazarenos porque Jesus era o nazareno. Mas esse não era o nome que acabou pegando, né? Cristão, sim. Eles aceitaram de bom grado esse nome cristão, porque cristão quer dizer que é uma imitação do Cristo, pequenos cristos. Mas nazareno, sim, porque Jesus era o nazareno. Então, ele é líder, principal líder. Mentira, não era não. Paulo não era o principal líder da seita dos nazarenos. Não era o principal líder dos cristãos. Não era. Ele era um missionário entre os gentios. O líder, talvez, principal nesse momento lá em Jerusalém, era Tiago e Pedro, estava fazendo missões. Estava também evangelizando, pregando o evangelho. Tanto é que a gente sabe que é Tiago, porque lembra quando Paulo chega lá em Jerusalém, é Tiago que fala assim, ô Paulo, tem um pessoal aí bravo contigo. Vai lá no templo fazer o ritual da purificação, paga pelo corte de cabelo dos homens que estão terminando o seu voto, eram 4. Era assim que funcionava a coisa, né? Para eles verem que você continua sendo um homem temente a Deus, o Deus de Israel. E Paulo vai, e é lá que Paulo é preso, lembra? E aí, ele continua falando que ele é o principal, que quando prendemos, isso lá no templo, né, ele estava tentando profanar o templo, estava nada. Paulo não estava profanando o templo, ele estava lá adorando como qualquer um, respeitosamente.
E aí nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e tirou das nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. E aqui nós estamos, 5 dias depois já estavam lá. Eu vou dar uma resumida aqui. Depois que o Tértulo fala, é a vez de Paulo responder. E Paulo começa dizendo: sei que o Senhor tem julgado questões de judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe a minha defesa de bom grado. Eu sei que você sabe. É o Félix, o nome do governador que iria julgar. Esse Félix, ele tinha sido um escravo que foi liberto. Ele era cunhado do Agripa, e ele era casado com a Drusila. Mó bafão. Drusila largou do marido para ficar com ele. Paulo conhecia bem quem eram aqueles homens ali. E a Drusila ela era uma judia. Então vamos lá, vamos continuar. E aí ele continuou falando, ele foi falando. Olha, eu estava lá, não estava na sinagoga, não estava fazendo agitação nenhuma, eu não estava profanando o templo. Você sabe o que acontece? Eu creio exatamente como esses homens no Messias, só que eu digo que o Messias é Jesus Cristo, que foi crucificado, mas ressuscitou. Félix diz assim: não, peraí, tem alguma coisa nessa história e ele decide não decidir. Félix decide não decidir. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai prosseguindo. E pula lá no versículo 22, porque Paulo fala que acreditava na ressurreição dos mortos. Essa parte aqui de Atos é bem... Sabe aqueles filmes de julgamento? Que o filme passa o tempo todo no fórum, no julgamento? E informação nova, e levanta tudo. Tem gente que gosta desse tipo de filme, né? É mais ou menos isso aqui. E aí, versículo 22. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, Félix conhecia bastante a respeito de Jesus. Interrompeu a audiência e disse: esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar, então decidirei o caso de vocês. Ele dizia assim: olha, vocês estão falando mal do Lísias, né, que tirou o Paulo da mão de vocês. Eu quero saber do Lísias o que ele viu lá na hora, se Paulo realmente estava fazendo alguma coisa indecorosa no templo, tentando invadir o Santo dos Santos, chutando o altar. Não, Paulo não estava fazendo nada disso. Ele queria ouvir o Lísias. Então vocês vão parar com isso. Vocês estão falando uma coisa aqui, o nome do Lísias foi citado, vamos esperar esse homem chegar, vou confirmar com ele. E agora, hein? As acusações dos líderes religiosos agora corriam o grande risco de ser desmascarada. E aí, ele diz ali no versículo 23, ele ordenou a um oficial que mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade, permitiu que seus amigos o visitassem, providenciassem aquilo que ele precisava. E Paulo escrevia cartas às igrejas ali. Né? Alguns dias depois, Félix voltou com a sua esposa Drusila, que era judia. Lembra da Drusila? Eu falei para vocês. Ela, a essa altura, ela tinha uns 20 anos de idade, mas já estava no seu segundo casamento, porque o Félix fez ela largar do marido para ficar com ela. Dizem que ela era muito bonita. O nome não era muito bonito, mas ela era muito bonita. Drusila. Olha só que interessante. Versículo 25. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Paulo fala algo que pisa no calo do Félix, do governador. Paulo fala sobre justiça divina. Paulo fala sobre domínio próprio. E quem sabe aí deve ter falado na área sexual. E do dia do juízo, quando nós vamos dar contas ao Senhor, Félix tem medo e fala: vamos interromper essa conversa, outro dia eu chamo você. Mas diz o texto aqui que
Félix enrola o Paulo por 2 anos. Paulo fica nessa prisão. É uma prisão, não uma cadeia, mas é uma prisão tanto relaxada. Mas ele fica 2 anos assim. E mandava buscá-lo com frequência, e Félix conversava com ele com frequência, e Paulo evangelizando o governador. O Lucas acha que ele queria propina. Imagina, né? Será que o governador queria propina? Será que ele era governador do Rio de Janeiro? E de outros estados? Diz aqui. Cadê o negócio do dinheiro? 26. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Paulo não deu dinheiro. E aí 2 anos se passaram, e aí eu pergunto, o que será que aconteceu com aqueles 40 caras que tinham decidido não beber, não comer, se eles não matassem Paulo? 2 anos depois eles deviam estar muito magrinho e seco. Né? Se eles não entenderam que não era da vontade de Deus que eles fizessem aquele voto, eu não sei o que poderia acontecer para que eles entendessem que não era mesmo, que eles estavam do lado errado. Diz a palavra de Deus em vários momentos que pessoas que eram perseguidoras dos apóstolos, e mesmo do apóstolo Paulo, se converteram. Eu acho que esse aqui é algum dos casos. Escuta, tem alguma coisa errada. Eu prometi que eu não ia comer nem beber, fiz um voto a Deus que eu iria matar Paulo antes de comer ou beber de novo, e já passaram-se 2 anos, né? Quer dizer, claro que eles voltaram a beber ou comer, ou então morreram. Ou então se converteram. Mas continuando. Eu quero já falar do primeiro tópico aqui. Depois a gente continua. Ao realizarmos a missão, seremos acusados de mentirosos. E Paulo foi acusado de ser um mentiroso. Primeiro, a respeito do que ele pregava. Em segundo lugar, do que aconteceu na confusão lá em Jerusalém. E ele era acusado de ser mentiroso porque era um perseguidor dos cristãos e agora era um pregador do cristianismo. Na nossa vida como cristãos e durante a missão, nós vamos encontrar situações em que a nossa credibilidade vai ser colocada à prova. E a igreja está assim. Hoje também, as pessoas estão colocando em dúvida a nossa credibilidade como cristãos. E se nós, muitas vezes, somos considerados grandes mentirosos e hipócritas, a culpa é nossa. A culpa é nossa muitas vezes. Porque, no caso de Paulo, não. Né? Não era culpa dele, ele simplesmente continuou coerente com a sua missão. Mas como existem pessoas que dão margem para isso? Mentira e incoerência. Agora, o Senhor Jesus disse o seguinte: sejam felizes, bem-aventurados, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Jesus coloca mentindo. Porque quando eles disserem todo mal contra vocês, falando a verdade, aí você não é bem-aventurado, não. Aí não é bem-aventurado. Em segundo lugar, ao realizarmos a missão, seremos chamados de loucos. Seremos chamados de loucos. Josh McDowell, no seu livro Evidência que Exige um Veredito, ele diz o seguinte: ou se você crê no Senhor Jesus Cristo e que Ele ressuscitou, tem uma opção aí que aqueles que não creem vão ter que considerar. Ou Jesus era mentiroso, ou Jesus, ele era um louco. Uma das duas coisas.
Se disser que Jesus era um mentiroso, vão ter que reconhecer que um mentiroso mudou a história da humanidade e que o mundo, 2000 anos depois, tem seguidores de um mentiroso. Coisa difícil de acreditar. Ou então, se considerar que Jesus é um louco ou que os seus discípulos eram loucos, então a mesma coisa. Um louco mudou a história de milhões e milhões, ou se forem somar todos os bilhões de pessoas, um louco fez isso. Parece que no decorrer desse julgamento do Paulo, eles estão indecisos em chamar o Paulo de mentiroso ou de louco. Dá só uma olhada. Paulo, voltando lá no capítulo 24, versículos 24 e 25, né? Vamos dar uma olhada lá. Ele mandou chamar Paulo, ouviram o que ele lhes falava a respeito da fé em Cristo, e aí Paulo começou a falar sobre justiça divina, domínio próprio, e também do dia do juízo, aquilo que estava por vir. Isso soa um pouco como loucura. E as pessoas que não têm um compromisso moral vão dizer que isso é loucura. A gente já viu que Félix não tinha esse compromisso. Nem moralmente no seu relacionamento conjugal, e nem também como homem público que era, porque é o que tudo indica, ele também era corrupto. E na nossa vida nós vamos encontrar pessoas assim. Mas é para essas pessoas que nós temos que testemunhar do Senhor Jesus. Amém? Nós não vamos testemunhar para pessoas que já creem no Senhor Jesus, está tudo certo na sua vida. Não. A gente vai encontrar esse tipo de pessoa. De louco. Eu acho que Paulo não tinha nada. Mas, quando eles decidem que vão levar Paulo de volta para Jerusalém, e no caminho tinha gente que dizendo que iria matar Paulo no caminho de Cesareia para Jerusalém, de novo, Paulo então, como cidadão romano, ele apela para César. Ele diz assim, eu quero ser julgado. Isso aqui não é um tribunal romano? Isso aqui não é um tribunal romano, então eu quero ser julgado lá em Roma. E apela para César. Quando Paulo faz isso, ele mostra que de louco ele não é nada, porque daí ele não é levado para Jerusalém. E quando ele não é levado para Jerusalém, evita-se um atentado contra a sua vida, e agora ele vai ser julgado lá em Roma. Lá no versículo 25:11 está escrito isso. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a esses homens. Eu apelo para César. E aí, já não era mais o Félix que era o governador, era Festo. Porque Félix se enrolou por 2 anos, e aí Festo assumiu o caso de Paulo. E Festo vai e chama o Agripa, o Herodes Agripa, e fala assim, então, tem um homem aí, está 2 anos, o Félix me deixou essa batata quente. O Félix deixou esse homem aí para eu julgar. E aí ele chama esse Herodes Agripa. Herodes Agripa, que veio para saber do caso de Paulo, ele era bisneto do Herodes do tempo de Jesus. Ele era bisneto dele. E ele gostava desses assuntos porque ele também tinha uma esposa meio judia. Ele era, então, o último Herodes. E aí, dá uma olhada lá na sua Bíblia, capítulo 26, versículo 32. Paulo está com ele e diz assim, e Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu disse assim, mas que coisa, né? Paulo se precipitou. Não se precipitou, ele foi inteligente, ele foi sábio. De louco ele não tinha nada, como eu disse.
Qual era a missão? A gente falou isso domingo passado e de manhã. Era chegar a Roma. Não era ser libertado. Se ele fosse liberto ali naquela hora, ele ia morrer. Ele iria morrer. Terceira coisa, então, que nós aprendemos aqui é que, na verdade, antes disso, dá uma olhada aí no capítulo 26, versículo 24. Vamos lá de novo no versículo 24. Paulo começa a falar para Festo, e ele fala como ele se converteu. Ele começa a falar que Cristo sofreria para ressuscitar dos mortos, está lá no versículo 23. Anunciaria a luz de Deus, tanto a judeus como a gentios. De repente, Festo gritou: Paulo, você está louco, o excesso de estudo o faz perder o juízo. Literalmente, as muitas letras o fazem delirar. Festo reconhecia que Paulo era um cara estudado. Ele diz: Paulo, você anda estudando demais. Você está louco por causa disso. Aqui vai uma palavra para você, adolescente que está me ouvindo. Quando a sua mãe e seu pai mandar você estudar, não cite esse versículo. Viu? Está lá na Bíblia que estudar muito pode fazer delirar. Não. Festo, ele começa a ouvir a mensagem sobre Jesus, que ele se sente tão incomodado, que ele grita: Paulo, você está louco? As muitas letras estão te fazendo delirar? Ou o excesso de estudo faz você perder o juízo? Como eu ouvia isso no seminário. Ô Davi, as muitas letras te fazem delirar. Piada interna de seminarista, sabe? Mas de louco Paulo não tinha nada. Vamos continuar. Terceiro lugar, ao realizarmos a missão, seremos considerados como tolos. Então, nós podemos ser considerados como mentirosos, hipócritas, como podemos ser considerados como loucos, delirantes. Aliás, o ateísmo militante chama a crença em Deus em um delírio. Haja visto o livro do Richard Dawkins, o porta-voz do ateísmo moderno, ao escrever o seu livro Deus, um delírio. Crer em Deus é um delírio, para quem não crê. Não somos chamados de loucos, sim. Ao realizarmos a missão, seremos considerados também como tolos, burros, ignorantes. Era mais ou menos isso que Festo vai e fala para Paulo. Ô Paulo, capítulo 26, versículo 28 ao 29. Está lá Paulo falando com o Herodes Agripa. Então Agripa o interrompeu: você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Versículo 28, capítulo 26. Você acredita que em tão pouco tempo você vai me converter, ô Paulo? Você é louco? Você é tonto? Você é bobo? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por essas correntes. Ah, Paulo, seu tolo, você acha que você vai me converter? Mas Festo estava incomodado. Meus irmãos, aqui vai uma forte aplicação para os nossos dias. As pessoas ao nosso redor sempre irão se incomodar com a nossa mensagem, com a nossa maneira de viver, se você estiver vivendo no Evangelho. Se você não estiver vivendo no Evangelho, ninguém vai se incomodar com você. Mas se você vive a palavra de Deus, as pessoas ao seu redor irão se incomodar. E para rejeitar a tua palavra, vai dizer assim: você está querendo me evangelizar? Você é bobo mesmo, querendo me evangelizar? Vamos falar sobre o Festo, o Agripa. Vamos falar sobre ele. Como eu falei, o Agripa ele era bisneto do Herodes lá. Ele é o parente ali do Félix, que tinha aquela irmã Drusila, que era irmã, cunhada do Agripa.
É tudo uma coisa assim, né? Mas você sabe de uma coisa? Olha o texto aqui que ele diz aqui. Então o governador Berenice, que é a esposa dele, e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíram, conversavam entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Ele foi bobo, foi tolo de apelar para César. Só que não foi tolo não. Tinha um plano aí. Vamos falar da Berenice? Por que Festo estava tão irritado com essa mensagem do Paulo? Berenice, ela tinha sido amante do imperador Vespasiano. Quando ele morreu, ela foi amante do filho dele, o Tito. Só que ela tinha um caso com o seu meio-irmão chamado Herodes Agripa. Gente, parece novela. Parece aqueles filmes do Lifetime. Era uma mulher com uma vida podre. E Festo sabia disso. Ela tinha uma vida marital incestuosa com um cara que era seu irmão. Dá uma pesquisada sobre Berenice, esposa do Herodes Agripa, você vai ver isso. Não é à toa que o Agripa então fala assim: você está louco, Paulo, você não vai me converter não. Sabe por quê, gente? Isso está na Bíblia. As trevas têm ojeriza a luz. Quem está nas trevas não quer ver luz, porque luz expõe as suas obras que são más, diz a palavra. E quando está ali aquele homem, com aquela serenidade, sabedoria, ora, Festo reconhece, esse homem sabe demais, esse homem é muito inteligente. Lembra que eu falei? Como que um homem tão inteligente pode acreditar nessas coisas, hein? Ressurreição de mortos, salvação. Mas nós somos considerados loucos quando nós cremos no Senhor. Eu vi já muito isso. Nossa, fulano parece ser tão inteligente, é crente, olha lá. Ou você é mentiroso, ou você é louco, ou você é tolo aos olhos de quem não quer ouvir o Evangelho. Agora, a missão é uma loucura, mas ela tem que continuar. Você tem um propósito na sua vida. As pessoas ao seu redor vão te tratar como isso. Vão te destratar também. A pergunta é: você vai continuar serenamente firme na sua convicção e na sua missão? Você vai continuar? O pecado cega a pessoa e faz com que ela ache que aquele que busca a santidade de vida é um mentiroso, louco ou tolo. Mas olha só o que Paulo escreveu, isso está lá em 1 Coríntios 1, 21 a 23, pode colocar. 1 Coríntios 1, versículos 21 a 23. Eu acho que Paulo, refletindo sobre essas coisas, ele vai escrever: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Essa era a convicção dele. Paulo diz assim: não importa, não estou nem aí, eu prego a Cristo. Eu tenho essa missão. O Senhor morreu na cruz por você. E Ele quer que você dê uma guinada na sua vida e se entregue a essa, entre aspas, loucura da pregação. Parece loucura, mas é a verdade salvadora do Senhor Jesus, que tem transformado vidas e pode transformar a sua vida. Baixe a sua cabeça em oração. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra e toda a glória.
Como o teu servo apóstolo Paulo disse tantas vezes, neste mundo nós somos perseguidos, somos maltratados, tentam nos descredibilizar, desdenhar da nossa fé. Mas, ó Senhor, usando as palavras de Pedro, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Pai amado, que essa mensagem atinja os corações onde é preciso. Quebra o orgulho, quebra, Senhor, a teimosia, a falta de fé, e que haja, Senhor, conversão. Como o teu servo Paulo disse, por muito ou por pouco, que haja transformação pela fé no teu Filho Jesus. E é no nome do teu Filho Jesus que eu oro agora. Amém. Vamos nos colocar de pé. Enquanto o pessoal do louvor vem aqui, escuta o que eu tenho a dizer. Você que está aqui, você que está em casa. Se você quer saber mais como se tornar um discípulo do Senhor Jesus, se você quer saber o que é necessário para se tornar um seguidor do caminho, manda uma mensagem para mim, para o pastor Reinaldo. Nós queremos dizer para vocês quais são os passos que você tem que tomar, deve tomar, para conhecer mais o Senhor Jesus, se tornar um discípulo dele. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Faça isso. Diga: Senhor, eu quero. Entra na minha vida. Eu creio que Tu és o meu Salvador. E depois fala com a gente. A gente quer ajudar você nos próximos passos. Enquanto nós cantamos agora, é um momento de dedicação também. Se você estiver preparado para isso, faça isso. Tem um gasofilácio aqui, outro lá na entrada. E em casa você pode fazer isso de forma eletrônica depois do culto. Louvemos. Estou esquecendo uma coisa importante. Você que está em casa, manda o seu motivo de oração pelo chat. Estava esquecendo disso, tá bom? Enquanto nós estivermos cantando, manda o seu motivo de oração pelo chat.